Entende? É por isso que não. Uma criança pequenininha,
consagrada como ela foi aqui, junto com o papai e a mamãe, Deus leva a sério. Deus fez uma aliança. E Deus agora é o dono dessa criança. É mesmo, pastor? É só se lembrar de Ana. Lembra que Ana pediu um filho para Deus? Quem foi? O que Ana prometeu para Deus? Não teve jeito, ele foi consagrado mesmo. Virou profeta. Primeiro profeta da Bíblia. Quem foi? Foi. Tudo porque a mãe dele pegou para Deus. Mundo espiritual funciona. O contrário também. Então, eu já tive essa experiência ruim. Já vi criança endemoniada. Pequenininha. Porque os pais consagraram a demônio. Fala, Deus que me livre. Sério? Pais que serviram, praticaram o ocultismo. Não, tá dando microfonia, ô Hermes. Acho que você pode tirar um pouquinho do agudo aí. Minha voz é muito poderosa. Então, infelizmente, tem pais que consagram desde pequeno. E o diabo também aceita. Assim que funciona. Por que isso, pastor? Porque nós somos criados com algo que nós gostamos de falar. Livre-arbítrio, é ou não é? Você tem poder de escolhas. Deus não criou robô. Robô é controlado por controle. Mas e você? De vez em quando você é descontrolado. De vez em quando você precisa de um controle. Fala para o seu irmão, você precisa de um controle. Pastor, qual o controle? O controle do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, aí o Espírito Santo nos controla. Fala para você precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Pastor, quando que um crente perde o controle? Quando ele é carnal. Quando ele deixa a carne entrar. Mas o Bernardo vai crescer, cheio do Espírito, junto com a sua família, e não vai esquecer que o papai e a mamãe, o pastor Marcos ensinou, eles vão ensinar ele o caminho que ele deve andar. Quantos foram ensinados aqui? Por isso você está aqui. Aprendeu. Amém? Bom, mas eu quero que você pegue esse boletim aí. Todo mundo recebeu essa folhinha? Se tem alguém sem, servos, preste atenção. Levanta a sua mão direita até você pegar. É importante. Ó, tem uma pessoa ali sem, ó. Cadê os servos? Tem nenhum servo aqui me ouvindo. Tá ruim. Fica com a mãozinha levantada. Ali, ó. Uma, duas. Vou pregar aqui um boletim. Muito importante ter o boletim para você seguir, acompanhar, meditar, ser inspirado pela palavra. Tem 2 avisos importantes, tem um terceiro que eu quero falar que também é importante. Dia 10/5, encontro da rede Teens, adolescentes. O Marcos veio falar do encontro dele, que é daqui 50 dias. Ano que vem. E nós vamos ter 3 encontros com Deus. Um de adolescentes e um de jovens. É o mesmo? É o mesmo, mãe. É culto? Gente do céu. Não vai colocar o encontro, não? Cadê o meu secretário? Não, mãe. Vai ter encontro? Não vai. Que dia? Então tá bom. Eu gosto tanto de encontro que eu quero nem saber de culto. Eu queria encontro. Mas qual outro aviso importante? Eduardo, fique de pé, por gentileza. Você e a Lígia. Irmão Eduardo. A família, fica de pé. Vamos aplaudir o Senhor. Irmão Eduardo, ele pode ficar em pé. Ele, não senta não.
irmão Eduardo e a família é uma benção. Ele esteve aqui conosco, ficou aqui mais de um ano, ele é gerente de banco, e às vezes é transferido. Foi transferido para Porangatu, mas agora Deus mandou ele para Morrinhos. Deus ouviu minha oração. Por quê? Nós precisamos reativar a igreja de Morrinhos, que não tínhamos nenhuma célula. Quarta-feira agora, dia 7, vamos começar uma nova célula lá em Morrinhos para a glória de Deus. Por que eu estou pedindo para ele ficar de pé? Se você tem família em Morrinhos, parente, me manda o telefone, me manda o endereço para nós visitarmos e levar para a célula. Amém? Obrigado, Eduardo. Glória a Deus. Se alguém trazer um pingo de água para mim, vou ficar feliz demais. Só um pingo. Pegue seu boletim. Mas quero ler 2 versículos. Projeta para mim Salmo 42, versículo de número 1. Livro de Salmo 42, versículo 1. Tem alguém aí na projeção? Alguém podia me ajudar aí. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Assim como o servo brama pelas correntes das águas. Que linguagem é essa, meu Deus? Assim suspira minha alma por ti, ó Senhor. Coloca na área aí. Cláudia, ajuda lá. Vocês precisam me ajudar lá, gente. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus. De novo, 1, 2, 3. Como suspira a corça. Quem está falando isso é um salmista, que era acostumado, de certa maneira, já tinha experiência, intimidade com a presença de Deus. Mas chegou um momento que parece que aconteceu alguma coisa na vida dele, que ele estava com saudade da presença de Deus. E ele então fez esse salmo. Ele fez aqui uma ilustração. Assim como a corça deseja tomar água, ele estava com vontade de receber a presença de Deus novamente. Salmo 63, verso 1. Verso 1. Gente, tem que colocar alguém que dá conta. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós estamos na sua presença nesta noite, mais uma vez. E acabamos de ler esses 2 textos, onde o salmista está clamando pela presença do Senhor. Porque ele sabe que a coisa mais importante, a experiência mais importante do homem é ter a sua presença. Eu oro nesta hora para que a sua presença venha encher este lugar. E venha, Senhor, encher o nosso coração, a nossa alma, o nosso homem interior. Eu oro nesta hora para que a tua palavra encontre agora guarida em cada coração aqui presente, no nome de Jesus. Amém? Olha aqui para mim. Nesses dias nós estamos falando muito sobre ano da restituição, ano de restauração. Deus quer restaurar, Deus quer restituir aquilo que foi perdido ou aquilo que foi roubado. E muitas vezes nós temos pregado dando a seguinte ênfase: Deus quer restaurar, restituir aquilo que você perdeu financeiramente, a sua prosperidade, ou a sua saúde, a sua família, tudo aquilo que você tem direito. Eu creio que essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus te prosperar, é a vontade de Deus curar você, restaurar a sua família.
restituir de volta aquilo que o inimigo roubou. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu creio nisso. Eu creio que Deus quer dar tudo que nós temos direito, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Mas eu estava orando, preparando essa mensagem. Eu acredito que existe algo mais importante, mais relevante, mais precioso que nós precisamos, como homens de Deus e mulher de Deus. É a restituição da fome e da sede pela presença de Deus. Você não pode ir para a célula, ir para o culto e sair da mesma maneira. É preciso ter uma fome, uma sede para receber a presença de Deus. Por quê, pastor? Porque o que atrai o coração de Deus é um homem e uma mulher com coração quebrantado, desejosos em receber a Ele como pessoa. Existe uma frase que muitos pregadores falam e é verdade. Eles dizem o seguinte: que a bênção não traz intimidade. Vamos repetir, 1, 2, 3. A bênção não traz. É sério. Tem muita gente na Bíblia que foi curado. Por exemplo, lembra quando Jesus curou os 10 leprosos? Já viu isso na Bíblia? Curou quantos? 10. Você recebeu uma cura, não é uma grande bênção? Mas quantos voltaram para ter comunhão com Jesus? Bom, entendeu? Tem muita gente que recebe bênção. Ele vem para o culto, realmente, essa é a vontade de Deus. Deus não é mesquinho. Ele não está com a sua mão encolhida, Ele quer abençoar. Mas Ele não quer somente te abençoar. Ele quer que você tenha experiências reais com Ele, com a sua pessoa. E quando você tem experiência com Ele, você é transformado. Mas muitos perdem a fome. Muitos perdem a sede de Deus. E a segunda frase que eles falam é que intimidade pode gerar muita bênção. Entendeu? Quanto mais íntimo de Deus, mais as portas vão se abrir para você. E, preparando essa mensagem, na verdade, Deus estava falando realmente, era comigo. Hoje eu estou pregando para mim. Mas eu tenho certeza que, assim como eu, você também precisa de mais de Deus, da sua presença, da sua glória, da sua unção, do seu poder. Quantos precisam nessa noite? Mas às vezes, sabe por que às vezes nós perdemos a fome? Porque nós perdemos o apetite espiritual. Porque entra doença na nossa vida. Quando você é pai e mãe, que seu filho não quer comer, o que você pensa? Não, assim, pensa, vamos imaginar. Seu filho tem 15 anos de idade e não quer comer. É algo errado, tem ou não tem? Porque lá em casa, até hoje, todo mundo come igual o papai. É sério. Quando uma criança não quer comer uma comida gostosa, você leva o médico já percebe que tem algo errado. Tem alguma doença, alguma anomalia, não é normal. Então, quando você me chamar para comer e eu não querer comer, eu falo, pastor, está doente. Porque eu gosto de comer. Quantos gostam de comer? É assim também no mundo espiritual. Às vezes você que está aqui me ouvindo, antigamente você teve uma experiência com Deus. Você foi num encontro ou numa célula, teve uma experiência e você ficou faminto por Deus. Quis ler a Bíblia mais, orar, correr atrás de conhecimento. O seu desejo era intenso, era muito grande, mas passou o tempo, parece que esfriou. Você não tem mais vontade de vir para a igreja, não tem mais vontade de ir para a célula, não tem vontade de orar.
não quer estar no meio dos irmãos. Por que isso está acontecendo? Alguma coisa o inimigo fez para tirar o seu apetite espiritual. Mas nesta noite você vai sair daqui faminto pela glória de Deus. Eu quero mais de Deus. Nós iremos orar para que tudo aquilo que de alguma maneira está tirando o seu desejo em buscar o Senhor, em querer mais dele, em ter mais experiência com ele, seja novamente restituído. E você volte a buscar a Deus com mais intensidade, como você buscava antes. Sério. Hoje eu não quero, preste atenção, não quero te acusar, mas eu quero te emular a buscar mais de Deus. Quantos querem buscar mais? Mas para buscar mais tem que ter uma fome. Tem que ter uma sede te impulsionando a querer, assim como o salmista. O irmão Euridice falou uma frase importante aqui para mim. Eu vou usar você como exemplo positivo. Porque realmente, todas as vezes eu uso você positivo. Não tem nada negativo na sua vida, Euridice, que inveja. Nós organizamos a nossa conferência. Eu fiz o meu aniversário de 20 anos de ministério. Ele estava falando ali para mim agora, pastor, eu passei a semana ansioso. Eu falei, por quê? Ansioso é pecado. Não, ansioso para estar nessa festa. Ansioso para estar nessa conferência participando. Eu fui tão abençoado. Quando você tem essa expectativa, quando você tem um coração com expectativa de receber, você sai do evento abençoado. Mas quando você não tem desejo, não tem intensidade no seu coração, você vem para a reunião e sai da mesma maneira. É preciso ter no nosso coração uma disposição de buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando eu me buscar de todo o vosso. Mas, às vezes, por causa das atividades, do seu trabalho, tanta coisa que você faz, é ou não é? Você perde a vontade. Parece que some. Isso acontece não é só com você não, comigo também. E sabe o que eu faço? Eu repreendo. Sai no nome de Jesus. Porque eu fui criado para conter a glória de Deus. Eu vou buscar a Deus e eu vou ser cheio dele. Mas talvez você perdeu a fome, o apetite espiritual. E a palavra fome e sede é vital para nós. Por quê? Porque você só está vivo porque você se alimenta e porque você bebe água. Porque se você deixar de comer e de beber água, você morre. E na Bíblia, Jesus fala qual o verdadeiro pão para o homem. Pega aí seu boletim. Eu coloquei esse texto, João, capítulo 6, versículo 35. Diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem, é importante isso. O que vem a mim, espera aí. Então existe uma disposição. Está vendo ali? O que vem a mim, quando você vem para o culto, quando você vai para a célula, quando você tem a ação proativa de buscar o Senhor, o que ele está dizendo? O que vem a mim, jamais terá fome. Sabe essa fome que você tem de ser feliz, de encontrar a felicidade? Na sua cabeça, a felicidade é um sentimento. Ensinar isso para você. Descobrir, não é. É um estado de espírito. E você só encontra quando você tem uma experiência com Jesus. Sabe por quê? Quem encontra com Jesus pode estar passando maior tribulação. Ele ainda é feliz na tribulação. Sabia disso? Porque Jesus preenche todo o vazio. Tudo aquilo que você precisa está nele. E ele está dizendo: se você veio a mim, jamais terá fome. E o que crê em mim, jamais o quê?
terá sede. Isso é espiritual. Assim como o seu corpo físico precisa de comida, de pão e de água, seu homem interior também. Tem muita gente caindo na armadilha do diabo. Presta atenção. Você sabe aonde tem comida para os filhos de Deus? Quem é filho de Deus aqui? Quem? Então, você que é filho de Deus, sabe onde tem comida para você? Na casa do Pai. Fala para o seu vizinho, só tem comida para os filhos na casa do Pai. Quantos são pai e mãe aqui? Você nega comida para o seu filho? Você nega? Não. Só se ele tiver obeso. Você põe a disciplina. Mas você não nega. Mesmo assim, você não nega. Eu amo ver meus filhos comer. Eu amo ver o João Pedro comer, irmãos. João Pedro, ele mata 2, 3 marmitas assim, ó, tranquilo. Estou expondo ele não, mas é porque o cara é forte. De vez em quando eu levava almoço para ele, ali no Marco Aurélio, onde ele trabalhava, levava só uma marmita e eu olhava, só esse, pai. Aí quando eu levava 2, o olho ele brilhava, obrigado, pai. Ninguém nega comida para o filho. Deus não vai negar a sua presença para você. Deus não vai negar a sua glória para você. Mas você tem que querer. Você tem que desejar. Muitos aqui, infelizmente, na igreja, pararam de desejar a glória. Quanto tempo faz que você não chora mais assim, sentindo a glória, a presença, a unção dele, o toque dele lá no seu homem interior? Quantos perderam a disposição de louvar, adorar? Às vezes está aqui os músicos orando, cantando, você não consegue abrir a boca para louvar. Deixa eu te dizer algo. Está faltando alguma coisa. Alguma doença te pegou. Eu não consigo vir para o culto sem cantar. Pastor, vão ouvir minha voz. E daí? Você está cantando para Deus. Todo mundo aqui é desafinado. Mas quando a gente canta junto, fica afinadinho. Então, a melodia. Quer ver? Sério, quer ver? Vamos juntar todas as nossas vozes, vai. Ao único que é digno. Sumiu o seu desafinamento. Entendeu? Então, por favor, venha e dê o seu melhor. Venha e faça o seu melhor. Toque em Deus e deixe Ele te tocar. E saia daqui cheio e cheia da presença de Jesus. Ele é o pão que desceu, mas você tem que ir. Você tem que querer. Próximo versículo. Não, vai para o versículo 48. No mesmo capítulo. Eu sou. Continuando. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Próximo. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer. Tem muito crente morrendo. Parou de comer o pão do céu, da presença, da glória, da vida de Deus. Muitos. Sério. Vou usar outro irmão aqui positivamente, é o Gustavo. Faz assim, Gustavo. Gustavo é o nosso irmão mais alto que tem aqui, 2 metros de altura. Ele falou um negócio aqui que eu falei para ele, eu fiquei muito feliz, é verdade. Ele é um flamenguista desde criança, ele é flamenguista. O que está acontecendo agora, antes do culto? Na hora do culto, jogo do Flamengo, ele falou, eu abri mão do jogo do Flamengo, estou aqui. Eu falei, glória a Deus. Foi liberto. Deus é poderoso. Porque eu já fui como ele, sério. Eu jogava bola de manhã, cedo, de tarde.
Eu falei que eu fui para a Assembleia de Deus. Na minha época, na Assembleia de Deus era proibido jogar bola. Quem é dessa época? Era pecado. Eu fui para a igreja cristã evangélica que eu podia jogar. Porque eu queria jogar. Mas, escuta que eu vou te falar. Deus quer tirar tudo aquilo que toma o lugar dele na sua vida. Ele quer ser o primeiro. Gustavo, parabéns. Deus está feliz com você, aplauda o Senhor. Está feliz? Quantas vezes eu jogo do Flamengo, eu falava para ela, cadê o Gustavo? Ela falava, tem jogo do Flamengo. Agora, sabe o que vai acontecer? Vai crescer mais em revelação e maturidade em Deus. Porque colocou Deus em primeiro lugar e mostrou para ele, o Senhor é mais importante para mim, Pai. A sua presença é mais importante, a sua glória é mais importante. Eu sou mais feliz, mais realizado, é na sua presença, Senhor. Aleluia. Quantos são felizes na presença de Deus? Eu abro mão de qualquer coisa para estar com Ele. A glória dele é que me enche, a glória dele é que me satisfaz, a tua palavra, a sua presença, tudo mais é fútil, é transitório, é passageiro, mas a glória dele é permanente, e quando você está cheio dele, você é realizado, realizada. Não deixa nada tomar o lugar de Deus na sua vida, nada. Aleluia. Aplauda novamente o Senhor. Glória a Deus. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha. O que nós vamos fazer aqui hoje? Aqui os elementos, o pão e o vinho, que simbolizam verdadeiramente a entrega de Jesus por nós. Ele te amou tanto, mas tanto, que ele cumpriu a missão, entregou a sua vida, padeceu naquela cruz, derramou o seu sangue, mas ressuscitou ao terceiro dia. Hoje nós vamos comer do pão e beber do vinho. Aquele que não participa do pão e do vinho não tem vida em si mesmo, diz a palavra. Quando você participa, quando você come, você se fortalece, você se nutre, se fortifica. Não deixe de participar da mesa do Senhor. Não deixe de comer dele, porque ele é que sustenta você todos os dias. Aleluia! Amém? Quantos estão aqui, diga glória a Deus. Abra para mim. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Jesus também não é só o pão, ele é a água. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, mais uma vez, venha. Venha. Você que veio, quem te trouxe aqui? Passou as minhas pernas. Não. Você veio porque Deus te trouxe. Mas você foi tocado. E você precisou das pernas para andar. Quando você tem essa proatividade e você vai até Jesus, ele garante agora para mim e para você: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão, o que, irmãos? Um rio de água viva. Verso 39. Isto ele disse
com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Olha aqui para mim, quantos creem em Jesus e entregou sua vida para ele? Então presta atenção, o rio já está aí dentro. O rio já foi colocado dentro de você. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Porém, todavia, Jesus já morreu e foi glorificado, o Espírito Santo já foi derramado. O Espírito Santo é agora o Deus que reside dentro de nós. Repita assim, o Espírito Santo é o Deus que reside dentro de mim. Você crê nisso? Então por que você fica triste de vez em quando? Alguém que tem Deus morando dentro dele fica deprimido? Eu vou ser honesto. Eu tenho dificuldade em entender. Não, porque eu conheço crente que fica deprimido, triste, há muitos dias. Sabe quantos dias que eu fico deprimido? Um dia. Máximo. Sério? Não aceito. Por que eu não aceito? Porque a vida do Todo-Poderoso mora dentro de mim. A unção dele está dentro de mim. Há um rio de vida fluido dentro de mim. E quando eu percebo que entra a sequidão, eu então volto para dentro de mim e falo, peraí, tem um rio. Essa morte aqui não é de Deus, eu não aceito. Aí eu começo a louvar, eu começo a meditar. Logo, logo, aquilo que está produzindo morte sai e eu volto a ter alegria novamente. Você está entendendo o que eu estou te falando? Seu crente. Fala, eu sou crente. O Espírito Santo habita em mim. Eu não aceito tristeza. Eu não aceito depressão. Eu não aceito morte na minha vida, em nome de Jesus. Sério, irmão, isso que eu estou dizendo. Não é frase de efeito. Eu sei que nós podemos ficar tristes por várias coisas, mas nunca permanecer. Entenda o que eu estou dizendo. Eu acredito na ciência, na psicologia, mas eu tenho dificuldade de que um filho de Deus que nasceu de novo e tem um rio de vida precisa ser internado em uma clínica para ele voltar a ser feliz, vencer a depressão. Sério, eu tenho dificuldade de acreditar. Fico até duvidando se teve uma experiência genuína com o Senhor Jesus, porque aquele que crê nele, do seu interior vai fluir um rio. Um rio é lugar de vida, de presença, nunca de morte. Fala para o seu vizinho, tem um rio dentro do seu coração. É a presença. Então clama por ela. Quando a morte aparecer, fala, eu não aceito. Eu não aceito tristeza, depressão, melancolia. Não aceito prostração na minha vida, porque é um rio fluindo. Mas se não estiver fluindo, clama. Se você clamar, vai fluir. Talvez você está aqui agora com dificuldade. Não acredito, não estou conseguindo. Deus te trouxe aqui para você conseguir hoje. Daqui a pouco nós vamos entrar num rio aqui de vida e você vai sair daqui cheio da presença dele. Então eu creio que o que o Senhor está querendo restaurar em nós nesses dias é a fome e sede da presença dele. Quantos querem mais? Da presença. Quando isso é restaurado em nós, nós temos a seguinte atitude: a nossa inclinação é para as coisas do alto. Olha o que diz o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3. Colossenses 3, 1 ao 3. Nossa, foi tão rápido. Glória a Deus. Vamos ler junto, 1, 2, 3? Portanto, se fostes juntamente com Cristo, buscai lá do alto, onde Cristo vive, assentado
Então olha aqui para mim. Declara assim: eu, em Cristo, ressuscitei. Em Cristo nós morremos, mas também em Cristo nós ressuscitamos. Então agora você ressuscitou em novidade de vida. Agora, isso é verdade. Deixa eu fazer aqui uma aplicação para você entender. Antes de você converter, você tinha vontade de ir para a igreja? Nem de crente você gostava, é ou não é? Agora você aprendeu a gostar? Por quê? O que aconteceu? Aconteceu algo que você não sabe explicar, que é o novo nascimento. E agora você gosta das coisas de... Você quer buscar as coisas do alto. Alguém que não gosta das coisas de Deus, porque não nasceu de novo ainda, não tem sentido. Próximo. Versículo 2. Pensai nas coisas lá do... Não das que são aqui da terra. É óbvio que você pensa nas coisas aqui da terra, mas não só nelas. Mas o pensamento que mais deve ocupar sua mente é os pensamentos da palavra, do reino. Próximo. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com quem? Com Cristo. Então vou ser honesto, completando o que eu falei. Só fica muito triste e deprimido quando você pensa só nas coisas aqui da terra e as coisas da terra te decepcionam. Entendeu? Tudo aquilo que você coloca confiança aqui vai te decepcionar. Mas quando você está com seus pensamentos, seu coração focado em Deus, vai acontecer um monte de confusão à sua volta e você continua firme e inabalável na presença do Senhor. Quantos querem que a sua comunhão cresça aqui hoje com Deus? Então tem um versículo agora para você. Projeta para mim Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Vamos ler junto? Eis que estou à porta. Se alguém... Pegamos esse texto no evangelismo para ganhar ímpio. É ou não é? A maioria dos pregadores. Mas não é para ímpio, sabia? Isso aqui é uma carta para a igreja de Apocalipse. É para crente. Deus quer ter comunhão com você. Fala para o seu vizinho, Deus está aqui hoje para ter comunhão com você. Abra o coração. Mas não, eu não preciso. Eu estou bem. Seja honesto. Fica melhor então. Abra mais. Abra o coração. Ele está aqui hoje batendo. Meu filho, minha filha, eu quero mais intimidade. Eu quero mais comunhão com você. O que eu tenho que fazer? Abrir o coração. Quantos querem abrir o coração aqui hoje? Por último, para a gente cear, outra restituição que eu quero, que eu acredito, que eu quero também, que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida, é o tópico 2. Leia o tópico 2. 1, 2, 3. Restituição do... A primeira restituição é da fome e sede. Segunda, a restituição do chamado. Pastor, mas eu não tenho chamado. Todo crente tem chamado. Vamos lá, 1, 2, 3, repita assim comigo. Todo filho de Deus foi chamado para ser ministro e sacerdote na sua geração. Isso é bíblico, mas na verdade a maioria foge ou deixa a chama apagar. Olha o que diz o texto de Jeremias. Projeta para mim. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao 9. A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Preste atenção aí no texto. Pouco movimento agora, porque eu quero concluir com chave de ouro.
E antes que saísse da madre, olha o que o Senhor está dizendo: te consagrei, te construí profeta às nações. Verso 6. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei, porque não passo de uma. Então olha aqui para mim. Esse texto é sobre qual profeta? Sobre qual profeta? Então olha para o seu vizinho e fala: Jeremias. Muda o nome dessa pessoa e fala: você é o Jeremias. É sério. A palavra é para nós. Nós somos chamados para ser profeta nessa geração. Mas nós somos igual Jeremias. Não sei falar. Sou criança. Não estou pronto. Não estou preparado. Eu tenho muita coisa para fazer na vida. Eu trabalho demais e não tem tempo para me envolver com as coisas de Deus. Escuta, eu como pastor ouço muito essas desculpas, mas Jesus vai voltar. Eu quero você dar essa desculpa para Ele. Você sabe, né, Senhor? Eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para envolver. Eu não tinha tempo. Eu trabalhava demais, eu tinha muita obrigação, minha agenda era cheia, então eu não tinha tempo. Será que você vai ter coragem de falar isso para ele? Eu acho que não. Acredito que não. Jeremias deu uma desculpa. Verso 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. Para o quê, irmão? Tem muita gente que não quer envolver na obra porque tem medo do diabo, medo de retaliação. Não existe isso. Deus está do seu lado, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te livra do mal. Você crê nisso? Então declara assim: eu creio que o Senhor me envia e me guarda e me protege. Aplauda o Senhor, Ele que te envia. E quando Ele te envia, Ele te guarda e te livra. Quero que você feche os seus olhos. Eu vou pregar agora com o seu olho fechado. Sem olhar para a esquerda, à direita. Você vai me ouvir e vai meditar. Você sabe que você foi chamado, ou foi chamada por Deus, para se envolver no reino. Mas por algum motivo, a chama que você tinha de trabalhar para Deus, de envolver, se apagou. Talvez se apagou por decepção. Você foi decepcionado com líderes, com homens, né, com a igreja, com os irmãos. E agora você não quer envolver mais. Essa é uma tática maligna do diabo para te paralisar. Porque quando o diabo te paralisa, quem perde é o reino. Quando você se envolve, se compromete, o reino avança. Porque Deus te deu dons espirituais. Mas você pode me dizer: mas eu não tenho dom. Tem. O próprio Jesus disse que todos nós temos pelo menos um talento. E Ele escreveu toda uma parábola mostrando isso para nós. Você tem talento, você tem dom, você é chamado, mas por algum motivo que eu não sei, você sabe, você parou. Você não envolve mais na célula, no louvor da igreja, nas atividades da igreja. Realmente você passou a ser apenas um frequentador de culto. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você exerça os dons que Ele te deu. Não deixe o diabo apagar o dom, a chama do seu coração. Hoje é dia de reacender isso. O Espírito Santo está falando com você. Reavivas o dom que há em ti. Hoje Deus está te dizendo, meu irmão, minha irmã,
Isso não é heresia, é verdade. Eu preciso de você. Aquilo que eu te escolhi para fazer, só você vai fazer. Deus quer te usar. Agora eu quero que você fique de pé, com seus olhos fechados. Antes de nós cearmos, nós vamos louvar e vamos orar, pedindo restituição de fome, sede e o renovo do chamado. O renovo do chamado. Oh Senhor, renova a nossa fome, renova a nossa sede pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo Teu reino. Comece a orar, você que foi tocado por essa palavra, por essa exortação espiritual, você que acha que realmente precisa de um renovo, comece a clamar. Renova a fome, renova a sede, renova a comunhão, renova o desejo, Espírito Santo, nesse coração, nesta noite. Renova. Por um momento em Tua presença, por um instante do Teu amor, por ver a luz da Tua glória, por um minuto nada mais, tudo eu daria, não encontraria o que tenha que passar, o que tenha que esperar. Tenho fome de Ti, Tenho fome de Ti, da Tua presença, da Tua fragrância, do Teu poder. cante, Fome de Ti, que desespera, Senhor, que desespera. clame por Ele. Tua glória, Senhor. Do início, por um momento Por um momento em Tua presença,